Atenção para os avisos da Igreja Vida. Dentro de alguns instantes, iniciaremos a transmissão do nosso culto online. Aproveite esse tempo e crie um ambiente de adoração com a sua família. A igreja não é um prédio, a igreja é sobre pessoas. E neste momento de distanciamento físico, continuamos sendo igreja, continuamos adorando a Deus com tudo o que somos. Fique ligado nas redes sociais oficiais da Igreja Vida e na nossa agenda virtual. Faça a sua inscrição no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. A igreja não vai parar. Fique em casa. Igreja Vida. Boa noite, graça e paz a todos que nos acompanham nesses dias, nesse período de quarentena. Estamos sendo desafiados aí a ministrar através da internet, irmãos. Para mim é bem difícil, viu, irmãos? Prefiro muitas vezes, milhões de vezes, ministrar com os irmãos, junto com os irmãos, mas entendemos que Deus também está sendo glorificado dessa forma na nossa nação. Irmãos, nunca a internet foi tão cheia de palavras de Deus. As igrejas, os pastores, nós acabamos nos obrigando a usar essa ferramenta. O que me acende uma luz amarela no meu coração é o pós-quarentena e a internet. Nós sabemos que existe um vício eletrônico, existe um vício virtual, sei lá eu o nome. E nós sabemos que a internet tem prendido e destruído muitas vidas. Então, irmãos, use essa ferramenta com sabedoria. Amém? Queridos, hoje, domingo de Páscoa, e nós queremos falar um pouquinho sobre o que é a Páscoa. O tema dessa mensagem de hoje é: a cruz exige uma resposta. E eu quero poder repartir algo com os irmãos, mas antes te convido, baixe sua cabeça aí na sua casa, aquiete o seu coração, feche seus olhos. Vamos iniciar com uma palavra de oração, amém? Espírito Santo de Deus, abre o nosso entendimento. Nós queremos, Deus, a revelação da Tua palavra. Nós queremos, ó Deus, ser ministrados, não por palavras humanas, mas pelo Teu Espírito Santo. Nós queremos, ó Deus, receber do alto uma revelação. Nós queremos receber do alto o entendimento. Nós queremos receber dos céus algo novo nessa noite, para vivermos em resposta a tudo que o Senhor já realizou por nós. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, entra nas nossas casas e fala conosco. No final nós queremos ter a ceia, mas eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor já esteja ministrando palavras de vida eterna. Tu que és o alfa e o ômega, Jesus, tu que és o início e o fim, o Senhor que tem governo sobre os seus ombros. Que o Senhor, Cristo ressuscitado, esteja agora dentro de nossas casas, ministrando ao nosso coração. Que toda agitação cesse agora, que toda agitação dê lugar à paz que excede o entendimento, que toda agitação se cale, para que o Espírito Santo fale poderosamente ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridão. Irmãos, já estou um pouquinho mais à vontade com esse negócio, mas ainda não gosto da ideia, mas já estou mais à vontade. Queridos, hoje, domingo de Páscoa,
uma Páscoa diferente de tudo que nós já havíamos vivido. Eu normalmente passo a Páscoa, ou a gente almoça com a minha família, ou no meu sogro, ou o meu sogro e minha sogra vêm passar com a gente. Tínhamos isso planejado para esse ano. Mas a velha Bíblia, ela sempre tem uma palavra, né, irmãos? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os planos que eu tinha e que você tinha para essa Páscoa, provavelmente foram alterados. Irmão, essa é uma Páscoa que para alguns talvez ficou sem sentido. Por que ficou sem sentido? Porque não teve aquele grande encontro em família. Por que ficou sem sentido? Porque na sexta-feira santa já não tivemos nenhum culto, não tivemos vigília, não tivemos a ceia, e parece que as coisas ficaram sem sentido. Querido, vamos entender o que significa Páscoa. Páscoa, a palavra, a tradução dessa palavra literal, significa passar sobre, poupar, passagem. Essa é a ideia desta palavra. Vá comigo a Êxodo capítulo 12. Lá você vai encontrar o início, a ideia inicial da Páscoa. Queridos, eu quando criança pensava que a Páscoa havia iniciado com Jesus. Páscoa é morte e ressurreição de Jesus, correto? Páscoa de fato é isso. E esse ano mais do que nos outros, porque esse ano o coelhinho da Páscoa perdeu espaço na sociedade. O comércio perdeu espaço, estamos dentro de casa em quarentena. Alguns conseguiram sair para comprar alguma coisa, outros talvez nem isso, mas o que de fato é a Páscoa? Ela é em Êxodo 12, queridos, uma festa instituída por Deus em lembrança à libertação do povo de Israel do Egito. Lembra quando o povo de Deus vivia escravo no Egito? Se passaram lá mais de 400 anos que este povo ficou escravizado. Deus levanta Moisés e neste contexto Deus envia as 10 pragas. E entre a 9ª e a 10ª praga se institui ali a Páscoa. Qual era a 10ª praga, querido? Você lembra? Êxodo capítulo 12, você vai encontrar a Páscoa. No Êxodo 11, o anúncio da 10ª praga. No Êxodo 12, você vai encontrar ali. Irmãos, a morte dos primogênitos. Aquela ideia, Deus diz ao seu povo, vocês passem o sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, que será o sinal que vai livrá-los da morte. Então, o destruidor lá, ele passa e não toca nas casas, ele passa e ele poupa as casas que tinham o sangue do cordeiro na sua porta, lá nos umbrais da porta. Essa é a ideia. E isto foi a primeira Páscoa. Vai comigo lá, queridos, vamos ler. Êxodo, capítulo 12, eu vou do verso 23 ao 28. Êxodo, capítulo 12, verso 23. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo, para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração.
Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Irmão, irmã, você que está me assistindo, o que é a Páscoa? A primeira Páscoa que a Bíblia trabalha, ela tem todo esse contexto, aonde se sacrificou um animal, o sangue daquele animal foi passado como um sinal na casa, e então vem a morte e ela não alcança a família que tinha o sinal. O sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou a vida deles. Irmão, se eu for resumir, eu não quero me prolongar, resumidamente, a ideia central da Páscoa qual é? O povo de Israel poupado da morte e liberto de anos de escravidão. Esta é a ideia. Quando Deus poupa o seu povo e o livra da escravidão. Ok? Agora vamos iniciar a mensagem. Vá comigo a João, Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, verso 28 ao verso 37. João 19, verso 28 ao verso 37. Ok? Todos acharam? João 19, verso 28, diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Verso 31. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado, especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus. E em seguida, as do outro. Verso 33. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha, para que vocês também creiam. Verso 36. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura no outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Amém. Irmãos, João 19, verso 28 a verso 37. Se você pegar o final dos evangelhos, você vai encontrar Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai encontrar a história da crucificação. Algo muitas vezes visto de forma romântica, algo muitas vezes fantasiado na nossa cabeça, algo muitas vezes distante da nossa realidade. Mas, queridos, ali está a morte do nosso Senhor. Ali o Senhor Jesus está pendurado em um madeiro, derramando sangue inocente por amor a nós. Isso na sexta. E ao domingo, nós sabemos, diz a palavra, que o Senhor o ressuscitou. Queridos, o que a cruz de Cristo, o que a crucificação, o que esta história da crucificação significa para nós? Eu sou cristão, eu me identifico com Cristo, eu sou um seguidor de Cristo.
Eu quero viver conforme Cristo deseja. Ok, o que de fato, de prática, isto significa? Eu preciso entender a obra da cruz. Eu preciso compreender o que está acontecendo. Queridos, Jesus na cruz, ele morre como nosso substituto. Ele morre em meu lugar e em seu lugar. Isso é uma das coisas que está acontecendo na cruz. Aquela cruz não era para Jesus, até mesmo no sentido literal. Aquela cruz não era para o Senhor. Existem comentários bíblicos que falam a cruz ela era preparada meio sob medida para a pessoa que seria crucificado. E então, quando esticam Jesus, eles pegam a cruz de outro condenado e esta cruz é usada para Jesus. Isso comentários extra-bíblicos não vêm ao caso. Mas, queridos, Jesus morre como nosso substituto. Vá comigo a 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Olha o que diz, irmãos. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Queridão, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados. Quando o Senhor Jesus está morrendo naquela cruz, Ele está morrendo no meu e no seu lugar. Não brinque com isto. Não brinque com isto, querido. Não viva como se a cruz fosse algo longe. Não, esta é uma realidade. O Senhor Jesus morreu em nosso lugar, morreu por nossos pecados. Irmãos, tem pessoas que têm um senso de justiça muito forte. E elas muitas vezes se sentem injustiçadas. Muitas vezes elas acham que elas estão sendo vítimas de injustiça. E elas exigem uma justiça própria. Meu irmão, que justiça é essa? Aonde aquele que não cometeu pecado morre por amor no lugar de pecadores. Isso também não é justo. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é amor. O Senhor morre como nosso substituto. Irmãos, na cruz, eu e você somos vivificados. Efésios, vá comigo. A Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, verso 1. Olha o que diz, irmãos. Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao 7. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza, preste atenção, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus.
Irmão, a nossa realidade antes da cruz, antes da crucificação, antes da morte de Jesus, é de morte espiritual. Antes de conhecermos a Cristo crucificado e ressuscitado, antes de conhecermos a Ele, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E é para todos, o texto é claro, irmãos. Talvez eu era um bom homem, talvez eu nem tivesse tantos pecados e talvez quando eu conhecia Cristo eu nem tivesse tão morto assim. Eu estava meio morto. Não existe meio morto, irmão. Meio morto, meio vivo, não existe. Estávamos, a Bíblia é muito clara, antes da obra da cruz entrar na nossa vida, estávamos mortos. Era morte, era transgressão, era pecado. Irmão, nós vivíamos satisfazendo as nossas vontades, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Você já ouviu aquela expressão, do meu nariz cuido eu, da minha vida cuido eu é que sei o que eu estou fazendo, tu não precisa dar opinião sobre minha vida, que eu governo a minha vida. Eu quero te dizer, querido, toda vez que eu governei minha vida, eu me dei muito mal. Da minha vida cuida o Senhor, da minha vida governa o Senhor. Eu estava morto, eu estava governado por pecado, e Deus, que é rico em misericórdia, deu-nos a vida com Cristo. Somos ressuscitados com Cristo na conversão. Queridos, a obra de Jesus na cruz, ela traz vida para nós hoje. Todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Irmão, talvez tu está ouvindo aí na tua casa, porque os parentes te convidaram, porque é Páscoa, vamos ouvir uma palavra. E talvez tu ainda está como um morto, vivendo guiado por pensamentos e desejos da tua alma. E talvez tu ainda não entregou a tua vida a Jesus. Eu quero te dizer agora, nessa noite, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Irmão, o Senhor nos traz vida naquela cruz. Naquela cruz, querido, Jesus, ele nos representa. Você sabe o que é um representante? Alguém que representa algo. Vá comigo a Gálatas. Até me atrapalhei aqui. Vá comigo a Gálatas, capítulo 5, verso 24. Gálatas, capítulo 5, verso 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Irmão, eu e você tivemos a nossa carne crucificada na cruz. Quando o Senhor Jesus morre, Ele nos representa, Ele está lá como se fosse nós, Ele leva sobre si. Querido, eu e você hoje temos vida, nós podemos crucificar a nossa carne sim. Vini, eu não consigo abandonar alguns pecados. Vini, eu não consigo mudar minha vida, eu não consigo mudar minha mentalidade. Vini, a Páscoa é linda, é um teatro, um filme, uma encenação, mas não gera nada em mim. Irmão, Deus está te pedindo uma resposta nessa noite. Você e eu precisamos responder à obra da cruz. Cristo já esteve lá, Ele já morreu, Ele já ressuscitou. A parte dele Ele já fez. Agora eu e você precisamos crucificar a nossa carne. Você se considera um cristão? Você se considera um seguidor de Jesus? Então olha aqui para mim. Eu vou olhar para cá agora, que isso aí fica bonito. Te considera cristão? Te considera um seguidor do Senhor? Deixa eu ler uma frase para ti. Tudo, presta atenção, tudo que Jesus viveu, nós também devemos viver. Irmão, você está seguindo a Cristo? Estou seguindo.
a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Conhece? Está seguindo? Tu já prestou atenção no caminho que ele fez? Meu querido, Cristo crucificado deve ter seguidores crucificados também. Eu e você seguimos a Jesus Cristo, precisamos crucificar a nossa carne. Ele já morreu por nós, Ele já morreu por nossos pecados, Ele já derramou sangue por mim e por você. Agora é a nossa vez. O Cristo crucificado exige seguidores crucificados. Irmão, seguir a Jesus não é que nem seguir uma pessoa famosa. Irmão, seguir a Jesus não é que nem seguir alguém na internet. Não, seguir a Jesus é andar nos mesmos passos que o Senhor Jesus andou. Seguir a Jesus, meu querido, é ter o coração que Ele teve. Seguir a Jesus é sempre olhar com compaixão para as pessoas. Seguir a Jesus não é apontar o dedo, é estender a mão. Frase que eu li essa semana do pastor Luiz Hermínio. Sonho com uma igreja que não aponte o dedo, mas estenda a mão. Seguir a Jesus é isso. Um homem de Deus do passado, A.W. Tozer, perguntaram para ele, um grande homem, o que significa ser crucificado. Olha a resposta que esse homem de Deus deu. Primeiramente, crucificado não olha para trás. Segundo lugar, ele não volta atrás. Terceiro lugar, preste atenção, ele não possui mais planos próprios para o futuro. Irmão, você e eu entregamos a vida a Jesus, ao Cristo crucificado. Andamos em obediência a Ele. Precisamos crucificar a nossa carne. Ah, Vini, tu está dizendo que eu tenho que me torturar, tu está dizendo que eu tenho que pagar penitência. Nada disso, nada. Querido, o entendimento de crucificar a carne é crucificar o pecado. É abandonar os prazeres do pecado, é abandonar o erro, é mudar a direção. Eu estava indo num caminho de adultério, agora eu entreguei a vida a Cristo, eu vou crucificar esse adultério e eu vou mudar a direção. Eu estava por um caminho de ódio, de amargura, entreguei a vida a Cristo, na cruz de Jesus eu lanço meu ódio, minha amargura morrem lá, e eu peço um novo coração, e eu ando de forma nova com Cristo. Queridos, Ele nos representa naquela cruz. Mais uma coisa, a cruz de Cristo, na cruz do Senhor, quando Ele morre naquela cruz, eu e você somos libertos. Vini, eu sempre achei que libertação era algo liberto de demônio, de coisas desse tipo, também. Mas quando Cristo morre na cruz, Ele me liberta das cadeias do pecado. Ele me liberta de mim mesmo, Ele me liberta de um coração enganoso, Ele me liberta das mentiras da minha religião. Irmãos, quantos de nós foram criados em igrejas com ensinamentos que não são bíblicos? Irmãos, se não der a ceia para a criança no hospital e ela morrer, ela está no inferno. Alguém aprendeu isso? Eu aprendi algumas coisas, eu vi algumas coisas. Nasce uma criança com uma doença, chama o padre, chama o pastor, corre lá para batizar a criança, porque se ela morrer sem o batismo, ela vai para o inferno. Aonde está isso na Bíblia? Que Deus é esse que manda para o inferno uma criança completamente inocente, que não teve nem escolha? Isso é um Deus justo? Querido, não é a ceia, não é o batismo que salva. Só Cristo salva. Só Cristo transforma, só Cristo liberta. Então, quando o Senhor Jesus morre naquela cruz, eu sou liberto
de mim mesmo, de mentiras, de enganos. Vá comigo. Estou um pouco empolgado hoje, irmãos. Estou mesmo, queridos. Estou muito, muito, muito feliz em poder olhar para Jesus, olhar para a misericórdia dEle, olhar para o amor dEle com a minha vida. Os últimos dias eu tenho meditado nisso. E não tem como nosso coração não se encher de gratidão. A cruz era minha. O pecador sou eu. Quem merece a morte sou eu. E Ele nos livra. Colossenses 1, verso 13 e 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Preste atenção. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Irmão, eu e você estávamos presos sobre um domínio das trevas. Não, Vini, domínio das trevas? Deus me livre. É a Bíblia, meu irmão, eu não estou inventando, está aqui. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Eu e você, sem Jesus, estávamos debaixo de condenação. Estávamos debaixo de um domínio de trevas. E o Senhor Jesus nos transporta. Querido, na cruz nós somos libertos deste domínio. Na cruz eu e você somos tirados debaixo deste domínio, deste governo das trevas. E Ele nos transporta para onde? Para onde o Senhor Jesus nos leva agora, na cruz, quando Ele morre naquela cruz e ressuscita? Para onde Ele está nos levando? Para o reino do Filho do amor, o seu Filho amado. Irmãos, o governo que está sobre as nossas vidas é o governo de Cristo Jesus. Dá um glória, irmão, repete aí, dá um glória na tua casa. Queridão, quem governa sobre mim e sobre ti não é o império das trevas, não é o império desse mundo, não é um sistema religioso mundano, não. Ele, Senhor Jesus, na cruz me tira do império das trevas. Quem governa é o seu Filho amado. Na cruz de Jesus, o governo do amor está sobre nós. Não é por mérito, não é por tanto que eu consigo produzir, o tanto que eu consigo fazer, o tanto que eu sei, o tanto que eu consigo dar de dinheiro para a igreja. Tem gente que sonega os impostos, eu já ouvi histórias. O rapaz é um empresário muito rico, sonega imposto, explora funcionário, faz tudo errado. E aí dá grandes ofertas na igreja. Preste atenção. Com essas ofertas ele está querendo aliviar a sua própria consciência da exploração e da sonegação que ele está cometendo. Querido, preste atenção. Na cruz de Cristo nós somos libertos desse sistema aonde o dinheiro governa. Dai a César o que é de César. Isso não tem nada a ver com o que eu tinha preparado, mas entendo da parte de Deus que alguém vai ser abençoado. Dai a César o que é de César. Não sonegue impostos. Tu fala isso porque tu não entende nada. Olha, irmão, alguma coisinha eu já entendo. Trabalhei nas vendas, trabalhei em empresas que tinham que pagar impostos. Sei que não é fácil, mas eu ainda fico com princípios. Tem gente querendo comprar pastor, né? Dá um valor bem alto na igreja, e aí o pastor não vai te exortar no teu pecado. Eu e minha boca grande, vai tu e o pastor abraçado para o inferno por causa do pecado, irmão. Porque aonde é pecado, não tem mais ou menos. Cristo na cruz nos liberta e agora vem o governo do seu Filho sobre nós. E aí esse governo, queridos,
Ele exige de nós um novo estilo de vida. Eu não tenho como entregar minha vida a Cristo. Eu não tenho como compreender a Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus. Eu quero entregar a minha vida para Ele. Se isto não gerar mudanças radicais na minha vida, eu questiono este tipo de conversão. Tem crente que diz, minha vida mudou, entreguei a Jesus, mas não mudou muita coisa. Será que tu entregou? Irmãos, vá comigo de novo a 1 Pedro. Minha vontade, irmão, de começar a orar, de fazer o apelo, sai do teu lugar, vem aqui para frente, chamar os líderes da igreja, vamos impor as mãos, vamos orar para quem quer aceitar Jesus, vamos orar para Deus nos libertar desse império maligno. Mas hoje é assim mesmo, é pela internet, tá, irmão? 1 Pedro, capítulo 2, verso 23, novo estilo de vida. A cruz exige isso de nós. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Não, perdão, é o verso 20, vamos ler todo. Verso 23, preste atenção. Quando insultado, vamos ler do 22. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Verso 23. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Irmão, quando eu olho para a cruz, quando eu vejo a postura e a reação de Jesus, e eu entrego minha vida a Ele, eu declaro que eu sigo, eu preciso andar em novidade de vida. O texto aqui de 1 Pedro diz isso, olha, quando Jesus era insultado, ele não revidava. Quando ele sofria, ele não fazia ameaças, mas ele confiava, ele entregava àquele que julga com justiça. Há tempos atrás eu recebi uma palavra profética de um irmão que eu amo, respeito demais. Se ele assistir essa mensagem, ele vai saber que é dele que eu estou falando. E ele me deu uma palavra no estacionamento da igreja, e eu guardei aquilo. Ele disse, Vini, eu sinto no coração algo, tu julga, porque ele sempre foi muito correto. Tu julga e vê se é de Deus. Se for de Deus, tu retém. E ele disse para mim, Vini, tu precisa aprender a sofrer a injustiça. Querido, a nossa alma, a nossa carne, quando se sente injustiçada, ela grita, ela faz ameaça, ela esperneia, ela ameaça, nós não conseguimos calar. E quando nós olhamos para Jesus na cruz, nós vemos, o texto de Isaías 53 vai dizer, e como ovelha muda, ele não abriu a boca. Irmão, tem tempo de calar, tem tempo de silenciar, tem tempo que a gente não vai argumentar, não vai defender a nossa imagem, não vai cultuar a si mesmo, porque quando eu preciso me defender, eu estou cultuando o meu orgulho, a minha honra. Não, na cruz não tem honra, irmão, na cruz não tem vaidade, na cruz não tem orgulho, na cruz não tem isso. E se eu morri com Cristo e ressuscitei com Ele, eu não tenho mais estas práticas em mim. E não é fácil, irmãos. Mateus 5, Sermão do Monte. Olha, vocês sabem o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, qualquer que se irá no seu coração já pecou. Mateus 5, depois o 27, não adulterarás, eu vos digo, qualquer que olhar. Irmão, o Senhor Jesus nos trouxe um novo modelo, uma nova ideia, uma nova proposta de vida.
Então não tem como eu me identificar com Cristo, eu me identificar como cristão, eu cultuar a Ele. Eu sou do povo que celebra a Páscoa, eu sou do povo que entende o sacrifício do Cordeiro, aleluia. E eu estou mentindo, e eu estou enganando, e eu estou manipulando pessoas, e eu estou sonegando, e eu estou com pecados escondidos dentro da minha alma, e eu estou cheio de ódio, de amargura, e eu estou com senha no meu celular, porque se minha esposa pegar isso aqui, eu estou perdido. Tem filhos, irmãos, que tem celular bloqueado, tem Face bloqueado, o pai e a mãe não têm acesso. Querido, quem precisa de senha, quem precisa bloquear algo, é alguém que está escondendo algo. Irmão, não tem como andar na obra da cruz, se identificar com Jesus e não ter a vida transformada. Não tem como praticar as mesmas coisas, não funciona. Algum tempo atrás eu ministrei um casamento e eu usei aquela frase no casamento. Eu ouvi numa música, eu estava na academia, irmãos, por incrível que pareça, eu já fiz academia. Eu estava na academia e tocou uma música e eu dava risada. E a música diz assim: se não deixa pegar o celular, é porque está traindo. E aí depois fizeram até um meme lá meu falando isso, brincaram comigo. Mas irmão, filhos, esposa, marido com senha, com coisas bloqueadas, é porque precisa esconder pecado. Preste atenção, cuidado, a obra da cruz precisa transformar o meu estilo de vida, precisa gerar em mim uma nova vida. E aí eu quero ir para o final, vá comigo a Romanos, livro de Romanos, com isso eu quero ir encerrando, para depois celebrarmos juntos a ceia. Romanos capítulo 12, querido. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Olha o que diz, irmãos. Romanos 12, 1 e 2, muito conhecido. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, agora o sacrifício vivo somos nós. O Cristo crucificado, o sacrifício de Jesus naquela cruz de 2000 anos atrás, já está consumado, já está completo, já está feito. O sangue de Jesus já foi derramado. Agora, irmãos, tudo que eu estou tentando dizer é para dizer para mim e para você: dê uma resposta coerente com o sacrifício de Jesus. Eu gosto bastante de algum estilo de música meio alternativo. Tem que cuidar o que ouve, irmãos. Mas anos atrás, escutei uma canção e o cara lá dizia: não jogue o nome de Jesus na lama. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo em São Paulo, cantor de rap. E eu tive a oportunidade de olhar nos olhos dele e dizer para ele: querido, não jogue o nome de Jesus na lama. E ele me olhou e disse: não, claro. Irmãos, os nossos dias, a sociedade que não conhece o Cristo crucificado, a sociedade que não reconhece o sacrifício de Jesus, precisa olhar para nós, a igreja, e ver em nós pessoas que são sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O sacrifício de Jesus na cruz só faz sentido para aqueles que se sacrificam por Ele.
o sacrifício de Jesus naquela cruz só faz sentido para aqueles que se sacrificam por Ele. Irmãos, nós estamos nesse tempo de quarentena. Qual é a minha resposta à obra da cruz? O que a cruz significa na minha vida? O que significa o sacrifício, o sangue do Filho de Deus? Agora é a nossa vez, queridão. Nós precisamos responder a isso. A cruz de Cristo exige de nós uma resposta. Ele nos liberta, Ele morreu no nosso lugar, Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele nos tirou do império das trevas, Ele morreu como nosso libertador, Ele morreu como nosso substituto, Ele morreu como nosso representante. Nele temos vida. E de que forma temos vivido? Esse é o nosso desafio para esses dias. Um Cristo crucificado que tem discípulos que se sacrificam por amor a Ele, por sua vontade. Não estou falando de sacrifício por uma religião, por uma instituição. Não estou falando de sacrifício financeiro. Traz aqui o teu dinheiro e aí tu sacrifica lá o teu dinheiro. Eu nunca vi eles queimarem o dinheiro nesses sacrifícios financeiros. Isso não é bíblico, irmão. Eu estou falando de um sacrifício vivo. Pode envolver finanças? Claro que pode. Eu sou fiel a Deus nas minhas finanças. E às vezes é com sacrifício, sim, irmão. É por passos de fé, sim. Mas é muito maior. O sacrifício é vivo, é caráter, é coração, é transformação. Amém? Baixe sua cabeça. Espírito Santo de Deus, como a cruz de Cristo nos desafia. Como, Deus, nós olhamos para esses dias, toda a entrega, toda a morte, todo o sacrifício do Cordeiro naquela cruz. Como o Senhor nos desafia, como o Senhor nos convida para uma nova vida, como o Senhor nos convida para um novo tempo. E nessa noite, Senhor, nós queremos dizer, eis-nos aqui. Se você está na sua casa agora e ainda não entregou sua vida a Jesus, eu quero te desafiar, você na sua casa, a dizer: Senhor Jesus, eu me identifico com a tua obra naquela cruz. Eu sei que foi por amor a mim, eu sei que foi por meus pecados, eu sei que é para que eu tenha nova vida. Eu entendo que o Senhor fez agora nessa noite, e eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu coração, eu te entrego o governo sobre minha vida nas tuas mãos, Jesus. Se você nunca fez essa oração, faça, querido. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está usando esses dias, irmãos, para nos realinhar com o seu propósito. Uma igreja que a cruz de Cristo já não é mais pregada, uma igreja brasileira, aonde Jesus está ficando cada vez mais de lado, uma igreja que vive de si para si. E nesses dias de quarentena, eu tenho convicção no meu interior que Deus está realinhando a igreja e Cristo volta a ser o centro da igreja. Eu tenho no meu espírito, queridos, que é tempo onde as igrejas estão se convertendo de novo ao Cristo crucificado, ao Cristo ressuscitado, ao Cristo vivo. Queridos, é por Ele, é para Ele que nós vivemos. Senhor Jesus, nos ajuda a respondermos o Teu sacrifício e vivermos essa nova vida que o Senhor nos convida. Nos ajuda, Espírito Santo,
Nos livra de pecados, nos livra de enganos, nos livra de ciladas, nos livra de homens maus, nos livra, ó Deus, de opressores, daqueles que escravizam a igreja. Nos livra disso, Senhor. E o Senhor venha com um governo de amor sobre nós, aonde temos liberdade para ser quem o Senhor nos criou para sermos, para viver como o Senhor deseja que nós possamos viver nessa terra. Espírito Santo, nos ajuda. Eu creio que a igreja está sendo tratada, moldada, lapidada nesses dias, e que nós vamos viver um tempo poderoso em Deus. Espírito Santo, eu te peço por cada família que está nos assistindo agora, que o teu Espírito invada as nossas casas, e que o teu Espírito invada o nosso interior, e que o nosso coração se quebrante diante da cruz, e que as nossas desculpas e pretextos caiam por terra, em nome de Jesus, e que Cristo seja glorificado em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém, querido? Aleluia. Irmãos, quero te convidar agora a juntar a tua família aí na tua casa, e você vai junto com seus filhos, sua esposa, cear. Você tem aí já preparado o cálice, você tem preparado o pão, que os pais, as autoridades possam ler um texto bíblico com seus filhos, leia uma passagem dos evangelhos explicando o que é a ceia. A Bíblia tem um ensino muito claro. Toda vez que nós comemos e bebemos do cálice e do pão, nós fazemos isto, queridos, não por religiosidade, não por ritual, não. Nós fazemos isso em memória, lembrando o sacrifício de Cristo naquela cruz. Então eu quero te desafiar, não coma, não beba ainda, espere, leia uma passagem bíblica, você na sua casa, depois orem como família, e depois de orarem juntos, repartam a ceia, igualzinho lá em Êxodo. As famílias reunidas nas casas celebraram a Páscoa e passaram o sangue nas portas. Agora é sua vez, querido. Você com sua família. Se você está sozinho nos assistindo, faça isso. O Espírito Santo de Deus está aí com você. Eu tenho certeza. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus renove as tuas forças e que Cristo seja glorificado em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém.